Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói e nós temos uma missão, e a nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! Glória a Deus! A nossa missão é gerar vencedores. Dentro do tema restauração da paternidade, eu quero compartilhar com você: pai também é filho. Você tem um pai, e o seu pai está nos céus. Eu não posso esquecer isso, que além de pai, além de avô, eu também sou filho, e que eu tenho um pai que cuida de mim. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, Êxodo, capítulo 20, apenas o verso 12, quarto mandamento da Bíblia Sagrada, da lei que Moisés trouxe para o povo, e Deus escreveu essa lei. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso faz parte de toda uma recomendação que Deus trouxe para a humanidade. Pastor, mas Jesus não aboliu a lei? Não, Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei e hoje nós vivemos debaixo da graça. Mas você precisa entender que a graça não pode ser desgraça na sua vida. Porque tem gente que, porque está debaixo da graça, quer ignorar os princípios bíblicos. E veja uma coisa, o dia que a palavra deixar de ser palavra, tá? Tem alguma coisa errada. Porque Paulo diz que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. Se aquilo que a gente prega deixa de ter validade para hoje, é porque nós estamos pregando a palavra, porque a palavra não muda. A palavra é fiel. Quando Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra, essa é uma receita de longevidade. A mesma palavra diz que o ímpio se apressa para a morte. Por quê? Porque quando esses princípios não são preservados, morrem jovens, morrem meninos. Quando eu honro o meu pai e a minha mãe, eu estou trazendo uma bênção sobre a minha vida, porque eu não estou honrando só meu pai e minha mãe, eu estou honrando também o meu pai que está no céu, porque honra traz honra, e quando eu honro a Deus, eu sou honrado. Experimente a viver honra. Quando você honra alguém, você vai atrair a honra para a sua vida. E aqui Deus já está falando que o meu pai e a minha mãe precisam ser honrados. E quando eu honro o meu pai e a minha mãe, eu vou viver muitos anos. Agora, interessante que as coisas vão mudando, né? O caminho parece que vai mudando, pastor Alex, no meio da trajetória. Eu me lembro, e não tem tanto tempo assim, porque eu não sou centenário ainda. Um dia serei, quem sabe. Mas me lembro, pastor Cecília, a gente acordava e a primeira coisa, a bênção meu pai, a bênção minha mãe, a bênção vovó, a bênção vovô, a bênção titi, a bênção titi. Só os mais novos lembram disso, né? O que mudou, irmãos? Sabe o que eu vejo que mudou? Mudou o ensino dentro da casa. Porque quando eu falava para o meu pai, a bênção meu pai, essa ação traz uma reação. Qual era a reação, João, que eles falavam com a gente? Deus te abençoe. Então eles estão usando o meu pai que está no céu para me abençoar. Agora, por quê? Será que os nossos meninos hoje não precisam mais da bênção de Deus? Ou será que nós, pais, estamos falhando no ensinamento da nossa casa? Quando eu ensino o meu neto, meu filho, Deus te abençoe, eu estou profetizando sobre a vida dos meus netos a bênção do Pai. Isso é tão importante que Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 6, vou ler do verso 1 ao verso 4. Paulo traz um ensinamento dizendo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo está dizendo que isso atrai justiça. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu atraio justiça sobre a minha vida. Pastor, mas seu pai não morreu, sua mãe já morreu? Sim, não estão mais aqui na terra. Mas a figura do meu pai e da minha mãe precisa ser honrada enquanto eu viver. Não quer dizer porque o meu pai
foi sepultado, que eu vou sepultar também a minha paternidade. Não, eu tenho pai, eu tenho mãe, e eu tenho um pai que é o pai do meu pai e o pai da minha mãe, que está nos céus. Isso é princípio de honra. Eu tenho orgulho de carregar o nome Brasil, que veio da família do meu pai. Por quê? Meu pai era um homem honesto, meu pai era um homem trabalhador, meu pai era um homem íntegro. Meu pai era um homem que eu nunca vi, nem nunca ouvi alguém bater na porta da minha casa para cobrar alguma coisa do meu pai. Me ensinou com exemplo. Pastor, mas o meu pai não me ensinou com exemplo, meu pai é um bebum. Mas você precisa honrar o seu pai, não importa se ele é prostituto, se ele é bebum, se ele é um homem de bem, não importa. Por quê? Porque pai é pai. Então, paternidade não está relacionada à conduta de quem me gerou. Paternidade está condicionada a quem me gerou. Eu não sei se você está entendendo, porque existem filhos que não respeitam pais, porque diz, meu pai não é cristão. Não importa qual a religião do seu pai, é o seu pai e você precisa honrá-lo como pai. E quando nós não fazemos isso, nós não atraímos a bênção de Deus. É o próprio Deus que está dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, se você quer ter longevidade, se você quer ter a honra de Deus, honra o teu pai e a tua mãe. Olha o que Paulo continua dizendo agora no verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É isso mesmo, verso 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tem 3 mandamentos antes desse. Esse é o 4. Então, quando Paulo está dizendo que esse é o primeiro mandamento com promessa, Paulo está dizendo o seguinte, esse é um mandamento que vai trazer, além do resultado que Deus já te disse, paz sobre a sua vida. Nós vemos hoje, irmãos, dentro da criminalidade, quantos meninos morrem precoce. Mas por que morrem precoce? Porque não honra pai. Porque quando a gente honra pai, a gente aprende a honrar a Deus. Os princípios de Deus sobre a nossa vida trazem longevidade. Verso 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora o verso 4, Paulo fala com nós pais. E o que Paulo diz? Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina, na disciplina, na admoestação do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, eu não posso levar o meu filho a pecar quando eu iro o meu filho. Eu não posso levar o meu filho a fazer coisas erradas quando eu provoco um sentimento desse. Eu preciso entender que paternidade está relacionada a amor. E que o amor não acaba. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então eu preciso ensinar os meus filhos na disciplina do amor. Quando eu vejo a forma que meu pai me educou, minha prima, hoje parece estranho, mas meu pai usava a varinha. É a Bíblia que diz, pastor Antônio, corrija seu filho com vara. Nunca foi no chute, no pontapé e no rabo de arraia, né? Sempre foi na disciplina com amor. Papai falava assim, sabe por que você está apanhando? Você sabe, né? E eu sabia. E o velhinho tinha uma habilidade para bater com a varinha. Ele é que é esperto nesse negócio. Ele fazia assim, quando a gente botava a mão aqui, o outro lado estava desprotegido, e puf, do outro lado. Aí ele fazia assim, aí ele, mas foi muito melhor receber as varadas do meu pai do que receber o cacetete da polícia. Porque quando não recebe a varinha, não é corrigido em casa, vai ter que aprender na mão da polícia. Quando não honra pai, não tem princípio de respeito. E se não respeita pai, não respeita a professora na escola, não respeita a autoridade constituída, não respeita pastor, não respeita os adultos, os mais velhos, porque quando não tem respeito, não tem limite. E a pior coisa que existe na vida de um ser humano é alguém que não tem limite, que não sabe fazer limite do que é certo, do que é errado, até onde pode ir, porque o meu direito termina onde começa o do outro. Isso é princípio de autoridade, de respeitabilidade.
Paulo está dizendo assim: se você honrar o seu pai e a sua mãe, tudo vai bem para você. Agora parece, irmãos, que isso já não é palavra para hoje. Eu estou me lembrando, pastor Fernando, na porta dessa igreja, ali, ó, a irmã falando comigo, eu estava ali cumprimentando o pessoal na saída, ela, pastor, preciso falar com você. Eu parei para dar atenção, e ela, pastor, é isso, perguntando como é que... E aí o garotinho que estava com ela, um garotinho, tinha 4 anos no máximo, chutando a canela dele, vambora. Eu olhei para ele assim, falei, cara, menino, se você fica um dia lá em casa, você acha que eu ia enforcar? Não, eu ia ensinar. E ela, ai pastor, perdão pastor, é que ele é nervoso. Eu falei, é verdade, IPVA para pagar, IPTU para pagar, não é verdade? Gasolina, é nervoso. Agora, o que justifica um menino de 4 anos nervoso chutar a canela? Pastor, é essa natureza humana. É verdade, eu concordo com você. Quando Deus coloca o homem no jardim, Deus só dá uma palavra, ó, você pode usar de tudo, esse não. Aí o que Satanás faz? Quer quebrar princípios de paternidade, porque era o pai que estava falando. Adão, você pode desfrutar de tudo que está aqui no jardim, menos dessa árvore. O que Satanás faz? Leva o homem a pecar, a quebrar a autoridade, quebrar a paternidade. Leva o homem a se rebelar contra o pai. Leva o homem a praticar o que Deus não queria. E aí eu vejo o seguinte, irmãos, quando essa natureza humana, carnal, pecaminosa, Davi diz assim, em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu a minha mãe. Davi está dizendo que ele já nasceu em iniquidade, nós nascemos em iniquidade. Meu netinho mais novo fez 2 anos, agora, segunda-feira, Henrique. Mas antes de 2 anos, pastora Cecília, estou com ele lá no colo, que é o normal, né? E aí alguma coisa que irritou ele. Ele queria alguma coisa, eu não entendi no momento. Ele veio dar um tapa no meu rosto. Segurei a mãozinha dele, botou hematoma, pastor, no menino? Não. Segurei a mãozinha dele com carinho, olhei para ele e falei assim, não pode fazer isso com o vovô, ouviu? Começou a chorar, falei, pode chorar, mas não pode fazer isso com o vovô. É melhor ele chorar hoje do que amanhã eu chorar porque não eduquei meu neto. É melhor um filho chorar hoje com a dor da varinha, da correção, do que amanhã o pai chorar porque causa vergonhas. Se nós não ensinarmos esses princípios, irmãos, essa é uma palavra pastoral para a igreja precisa aprender isso, porque só teremos famílias melhores quando esses princípios são praticados na nossa casa. Que história é essa que o cara que está debaixo do meu teto, que come nas minhas custas, que bebe às minhas custas, que usa do que eu não quer me respeitar? Não. Enquanto estiver dentro do meu teto, tem que me respeitar sim. Você precisa entender isso, pai. Senão você vira um pai naca. Vergonhoso para você. Vergonhoso para a sua família, vai causar vergonha para a sociedade. Precisamos ter uma sociedade melhor, e começa dentro da primeira igreja, que é a nossa casa. Essa aqui não é a primeira igreja, a primeira igreja é a minha casa. É lá que eu preciso ensinar aos meus filhos o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. É lá que eu preciso ensinar meus filhos a respeitar a autoridade, a respeitar a Deus, a princípios sagrados, porque quando isso não acontece, são quebrados princípios que vão trazer maldição para os nossos filhos. Você ama o seu filho, você ama a sua filha, então você quer ver o seu filho feliz. Ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará desse caminho. A palavra é ensina. Então, pastor Onofre, quando a gente planta uma árvorezinha, né, e ela começa a ficar de lado assim, o que a gente faz? Enquanto é pequenininha, amarra um aramezinho, sei lá, um barbantinho, uma cordinha, e puxa para o prumo. Agora, se deixar essa árvore crescer torta,
Depois dá para puxar, pastor? Não dá, tem que meter serrote. Gente, tem muito menino sendo limado novo, porque cresceu torto. Então é melhor a gente colocar a nossa casa em ordem, enquanto há tempo. Essa palavra é para hoje, meu irmão, dá tempo de recomeçar. Se você não acordou para isso, Deus está te despertando. Hoje é dia dos pais, para que amanhã você seja um pai feliz, orgulhoso, dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque os princípios foram ensinados dentro da minha casa, em tempo. Parece que isso não dá mais ibope, né? Aluno que não respeita a professora. E parece que não pode nem chamar mais atenção, pastor Exílio, porque tem conselho tutelar, tem conselho não sei de quê. O melhor conselho é: ensina o seu filho em casa, ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque não vai se desviar do caminho do Senhor. A palavra é eterna, a palavra não muda, essa é a verdade do Deus eterno. Se essa não for a base do que pregamos, estamos sem convicção do que pregamos. Se a igreja do Senhor deixar de ser coluna e firmeza da verdade, não adianta a gente vir para cá, irmãos. Vai virar clubezinho, vai virar reunião de gente que não prega a verdade. A única coisa que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queira ou não, aceite ou não, está aqui na palavra: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os 6 anos de vida sobre a terra. Então esse é um princípio que tem que ser praticado. Pastor, você é careta, pastor. Agora as coisas mudaram. Isso não pode mudar, irmão. Essas coisas não podem mudar. Os pais precisam ser respeitados dentro de casa, porque se perder o respeito, acabou a célula máter da sociedade, que é a família. A família só está estabelecida em cima de princípios, e esse é um princípio imutável. Só para você ter ideia, quando se quebra a honra, o que acontece? A Bíblia diz que Miriam e Arão um dia se rebelaram contra Moisés. Quem era Moisés? A Bíblia dá detalhe: o cara mais manso que existia sobre a terra. Não era um cara brigão, não era um cara violento, era um cara manso. Quem era Miriam? Era a irmã que colocou Moisés no cestinho, que cuidou dele, que viu ele crescer, né? Na linguagem do carioca, trocou a fraldinha dele, deu uma madeirinha para ele. Era essa menina. Quem era Arão? O irmão mais velho. E um dia esses dois se revoltaram contra Moisés. Moisés casou com uma mulher cuxita, né? Parece que cuxita, é isso, pastor Fernando? É porque tinha a cor da pele escurinha, é isso, pastor? É. E aí, olha a interferência de uma irmã mais velha e de um irmão mais velho. Deus só usa Moisés para falar com a gente? Não. Deus me usa também. Quem é Moisés? Moisés é igual a mim. Esqueceram a paternidade que Deus tinha dado sobre Moisés. Porque, irmãos, não é idade, é paternidade do que Deus coloca. Se você não ensinar o seu filho a respeitar a professora, a respeitar a autoridade, quebra princípios. Não importa, a guarda de trânsito pode ser novinha, mas lá ela tem autoridade no trânsito. Quando ela manda parar, a carreta tem que parar. A carreta tem a força, mas ela tem o poder e a autoridade para mandar parar, e tem que parar. Quando a gente não ensina isso, a gente peca como Miriam e Arão, não respeitaram isso. Deus só usa Moisés, Deus usa a gente também. Olha o que a Bíblia diz: Deus ouviu e ficou triste. Cuidado, porque tudo que a gente fala, Deus escuta. Cuidado, a intenção do coração. E a Bíblia diz que Deus ficou chateado. Chama Moisés para conversar com Moisés e diz: pecado. Moisés, se o pai cuspir na cara, não fica 7 dias detida em casa? Se cuspir no rosto, o pai cuspir, não fica? Miriam tem que ficar retida. A Bíblia diz que Miriam pegou lepra. E aí, quando Arão vê a irmã leprosa, corre para Moisés e diz: perdoa o nosso pecado.
Moisés vai orar e interceder, Deus, perdoa os pecados. Deus fala, não, ela pecou, ela vai ter que ficar detida 7 dias. E o problema é esse, irmãos, famílias que não avançam porque perderam a honra. E quando perde a honra, a nuvem para, a coluna para, não anda. A Bíblia diz que o povo de Deus ficou parado 7 dias por causa de uma desonra. Você quer que a sua família avance? Ensina o princípio da honra. A unção que você honra é a unção que você atrai. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Mike Murdock disse isso. Então eu preciso entender que a minha família precisa prosperar a cada dia debaixo da honra. É a honra, é honrando as minhas filhas, honrando os meus netos, honrando a minha esposa, honrando os meus genros, e Deus vai me honrar. Aí, Carla, foi tu. Carla, fala a verdade, cara. Quem que fez isso, cara? Foi tu, vovô. Aí deu aquele sorrisinho, já baixou o semblante. Carla, eu quero ouvir a verdade. Carla é minha neta, tá? De 4 anos. Carla, eu quero a verdade. Foi tu, vovô. Carla, essa é a verdade? Baixou a cabeça. Carla, pode mentir para o vovô? Não pode mentir, Carla. Papai do céu fica triste, Carla. Carla, tem que ser a verdade. Desculpa, vovô. Irmãos, se eu não ensinar esses princípios na minha casa, eu terei netos mentirosos. Eu terei netos, pastor, mas quem ensinou essa menina, esse pedacinho? Essa natureza, irmão. Então, a gente precisa ir moldando dentro da natureza pecaminosa o que é santo, o que é puro, o que é agradável, o que Deus se agrada. Não dá para levar essa vida de qualquer... Pastor, mas é uma criancinha. É uma criancinha hoje. Amanhã é uma adulta. E se não moldar hoje, amanhã não tem jeito. Eu queria que você me entendesse. É com carinho que eu estou falando para você. É com carinho que eu estou tentando passar para você que os nossos filhos são reflexos daquilo que a gente ensinou ontem, irmãos. E eu não estou aqui, pastor Ercília, defendendo moralidade, dizendo que minha casa é perfeita, melhor do que eu, mas eu tenho filhas que sempre me respeitaram. Minhas filhas aprenderam a respeitar pai e mãe. Princípio. Eu não estou falando para você praticar isso na sua casa, mas as minhas filhas, sou pai de 2, só namoraram depois de formadas. Eu falei para ela, minha filha, você quer fazer medicina? Tem que estudar. E falava para ela assim, você está escondida no coração de Deus. Para alguém te achar, vai ter que entrar no coração de Deus, porque você está escondida lá. O cara que deu o primeiro beijo em Keilânia foi Oséias, é o marido dela. O cara que deu o primeiro beijo em Queidma é o marido dela. Isso não é lindo? Agora, se eu não ensino as minhas filhas a se conduzir de forma decente, minha filha não é biscoito, que cada um come um pedaço, vai sobrar o resto na mão de quem? A gente precisa ensinar isso, irmão. É grosseiro para você? Para mim é espiritual. É brega para você? Para mim é espiritual. Porque se eu ensino a minha filha o caminho que deve andar, os meus netos vão aprender o caminho que deve andar. Os meus netos precisam me amar e falar assim, eu quero ser como meu avô, crente de verdade. Esse dia eu fui pegar o Heitorzinho na escola, aí ele gritou lá de dentro, Pastor Valdir Brasil, meu avô é famoso. Que isso, Heitor? Você é famoso. Que isso, Heitor? Agora, deve ser vergonhoso, né? O neto tem vergonha de falar o nome do avô. Você falar o nome de vovô. Irmãos, são coisas simples, mas são coisas que produzem resultado dentro da nossa casa. A gente tem que pegar essas pequenas coisas e colocar como base. Porque o dia que se quebra, pastor Fernando, a honra ao pai, o dia que se quebra a honra à mãe, destruiu a família, destruiu o casamento. Vocês estão atentos ao horário aí para mim? Não, diga. Então, irmãos, é isso. Jesus, quando ensina os discípulos, Lucas capítulo 11. E aí os discípulos falam assim, Jesus, João Batista ensinou os discípulos dele a orar, ensina-nos também a orar. Aí em Mateus capítulo 6, Jesus está falando sobre bem-aventuranças.
Bem-aventurados os pacificadores, porque vão desfrutar de paz. Bem-aventurados os misericordiosos, misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Jesus está ensinando princípios. Aí, nesse contexto de bem-aventurança, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E o que Jesus disse? Vocês têm um Pai. E o Pai de vocês não está oculto. O Pai de vocês está no céu. E o Pai de vocês vê todas as coisas, tem todo o poder sobre todas as coisas. Ele ensina a orar dizendo, Senhor, vocês vão orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, o meu Pai é santo. E Pedro diz, sede santo como vosso Deus é santo, ou seja, o meu Pai tem uma identidade, eu preciso ter a identidade do meu Pai. É assim ou não é? Filho não é igual a pai, pai não é igual a filho. Então eu preciso ter santidade, porque sem santificação eu não vou encontrar com meu Pai. A santidade vai me levar à presença do Pai. Então Jesus ensina, santificado seja o seu nome. O que ele já está dizendo? O nome do seu Pai é santo. E o seu sobrenome tem que ser santo também. Onde você passar, alguém tem que dizer, tal pai, tal filho. Quando alguém olhar para você, quando olhar para mim também, tem que glorificar o nome do meu Pai. Seu Pai é santo. Santificado seja o teu nome. Agora, se eu tenho um Pai que é santo, eu não posso andar do jeito que eu quero. A gente ensina outro princípio. Venha a nós o teu reino. Não é o meu reino, não é o meu domínio, não é o que eu quero, é o que o meu Pai quer que eu ande. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua, não a minha, a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque quando não é feita a vontade aqui na terra, muito menos no céu. Só será feita a vontade no céu quando se faz a vontade aqui na terra. Então, aqui na terra, eu quero cumprir a tua vontade, para que um dia eu faça a tua vontade no céu também. Eu quero falar com você mesmo, que está aí assistindo esse programa de televisão. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Decisões são pontos importantes na nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não muda. Por quê? Porque não tomam decisões. Você precisa tomar uma decisão agora com Jesus. Porque se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também!